conversar com o nosso colunista, Padre Adalto. Bom dia, Padre. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. A equipe completa hoje? Hoje completa, viu? Só que chique. Parabéns pro vovô Fresco, né? Opa, nós. Tem. Obrigado, Padre. Tá aí, olha só que coisa boa. Fresquinho. Tá fresquinho. 3 dias que tá em casa, o netinho. Já. Daqui Graças uns a dias ele Deus. já vem com olheira, já vem reclamando que tá cansado, que ficou a noite toda cuidando do bebê. Mas se não mudar nada, o molequinho lá é tranquilo, viu? Mama e dorme. Mas tá bom, faz parte da coisa. Padre, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, né? Interessante. Eu estava pensando um pouquinho, preparando um pouco as coisas. Ontem, para nós católicos, foi um momento importante, que foi o encerramento de um ano. Então daí eu pensei como explicar essas questões, né, de mudanças. Nós temos o ano civil, nós temos o ano litúrgico, que muda porque nós temos 2 tipos de calendário. Temos o calendário solar e o calendário lunar. Né? O calendário cristão normalmente é o calendário lunar. E a sequência da Lua, então, são 4 ciclos de 7 dias. Então, com isso, tem as diferenças. Então, no caso do catolicismo, nós temos algumas datas fixas. Temos a data do Natal, que é fixa, e em cima dela vamos organizando o calendário. E o ano litúrgico termina, então, sempre 4 semanas antes do Natal, né, de forma que o Natal seja o marco, abrimos o tempo do Advento. Então você tem algumas variantes nessa questão, porque segue o calendário lunar. O calendário civil, 365 dias, etc. A contagem dos anos, para nós, seguimos o calendário civil para efeito de contagem de ano, apesar do litúrgico ser o calendário lunar. E os judeus seguem até hoje o calendário lunar, tanto que tem uma contagem diferente de anos, tal. Os islâmicos, mesma coisa, que é desde da peregrinação de Maomé e daí para frente. Mas, quando a gente fala em calendário, nós estamos falando numa questão de tempo que nós definimos como cronológico, que é um tempo marcado, mensurável, que é aquele tempo pré-determinado. Mas existe uma outra dimensão de tempo, que é aquele tempo que está na nossa memória, onde nós não medimos por quantidade de horas, de anos, que fica naquela impressão, né, de algo que se tem a esperança, que se tem a eternidade. Então esse é o tempo cairológico, né? E isso vem da filosofia grega. Na filosofia grega, nós temos as divindades que se diferem pelos diferentes tempos. E dentro da questão do tempo nós temos 2 irmãos, Kairos e Cronos. E aí vem a história então do tempo, que explica muito do que nós vivemos. Algumas coisas eu vou até ler para a gente não se perder, né? Então, cada civilização tem a sua própria experiência do tempo. Os gregos, por exemplo, nos transmitiram a experiência por meio do mito do Cronos e do Kairos, que são os deuses do tempo. O mito é uma forma de se manifestar aquilo que é a experiência do povo, de maneira simbólica. Então, o mito das divindades gregas mostra isso. Quem é Cronos? Que é o que gera esse tempo cronológico. É o deus do tempo quantificado, que se pode medir. É o tempo corrente, rotineiro, ordenado pelo relógio, onde um minuto é igual ao outro, onde as horas se sucedem os dias e estes os meses, os anos, e assim são representados na mitologia como um velho. Esse deus cronológico, ele é representado pela imagem de um velho tirano, cheio de crueldade. O Cronos controla o tempo desde o seu nascimento até a sua morte. Ele dita aos mortais o que deve ser realizado. Do nome deste deus se deriva a palavra cronômetro, que designa um instrumento para medir o tempo. Portanto, quando falamos de Cronos, estamos trazendo, né, e fazendo menção a esse tipo de tempo. O mito do Cronos é muito interessante porque, por ele ser malvado, ele se fortalece
e acaba eliminando o próprio pai, com a intenção de se apoderar do mundo. Mais tarde, como senhor do tempo, ele devora os próprios filhos para continuar como único soberano. Tal é a imagem que nos sugere o tempo cronológico, onde sempre nos colocamos no centro, pensando apenas em nós mesmos e pensando no que seremos capazes de produzir para tentarmos conviver com o tempo. Nada dura para sempre. Tudo é transitório. Tudo passa. Tudo vai se tornando velho, ocioso, e assim nós somos obrigados a continuar a caminhada querendo ainda mais. No tempo contemporâneo, tão facilmente nós percebemos o quanto esse tempo cronológico nos amedronta, o quanto ele impera, o quanto ele é implacável. Muitos de nós somos escravizados, somos devorados pelo tempo. Vivemos sob o jugo das datas, dos prazos, nos preocupamos com a idade que avança, que vai passando, e o Cronos acaba sendo dominando toda a nossa vida, né? Nos dominando, e somos dominados de maneira mecânica por ele. Ao lado do Cronos, não podemos esquecer, faz parte da nossa natureza pensar no Kairos. E o Kairos é esse Deus que fala da esperança, que fala da eternidade, que fala de um tempo mais longevo, de uma realidade onde nós não vivemos sucumbindo às exigências do Cronos. Kairos é o tempo que não pertence ao Cronos, portanto não pode ser cronometrado. Ele acontece, fala das nossas possibilidades, fala das nossas perspectivas, fala dos nossos sonhos, dos nossos ideais, que nem aqui pegando o vovô aí, né? Já fica pensando como vai ser o futuro do netinho, o que ele pensa, como ele pode projetar isso. Isso não está dentro de um critério de tempo, está dentro de um outro critério que fala do sentimento, do amor, da esperança. E a humanidade está perdendo essa capacidade de sonhar, essa capacidade kairológica que nós dizemos, né? Então o tempo Kairos, ou Kairos, nos convida ao despojamento da exagerada e doentia dominação do Cronos, para vivermos uma vida mais leve, mais autêntica. Não podemos nos desvincular do Cronos, porém, é necessário lembrarmos que a nossa vida também é feita de esperança. A consciência nos leva a isso. Tem um autor chamado Gun, e ele nos diz: ambos os deuses, Cronos e Kairos, no relacionamento concreto, pertence à mesma vida plena do ser humano. Sem planejamento e sem regulamentação temporal, não se pode seguir nenhuma cultura. A convivência na vida profissional, bem como social e religiosa, já está ligada ao tempo mensurável, mas também precisamos usufruir de oportunidades e ocasiões. Então, diante disso, nós somos convidados a pensarmos em nossa realidade. Como é que nós enfrentamos a nossa vida e a nossa realidade? E aqui eu quero terminar, né, essa reflexão de hoje pegando esta reflexão. Nós não estamos nunca livres do Cronos. Tudo um dia acaba. Sabemos da finitude da nossa vida. Então isso é passível. Porém, o que nós precisamos saber é: quanto tempo ainda nos resta? Não. Mas como nós podemos viver o tempo que nos é dado? Tem um autor chamado Victor Emil Frankl que vai dizer o seguinte, né? O que eu ainda devo esperar da vida é o que importa, mas o mais importante é o que a vida espera de mim. Sou livre e responsável a cada novo amanhecer. Tenho a oportunidade de escolher como me posicionarei diante dos acontecimentos. Vou me deixar devorar pelo tempo cronológico, porque tudo não me pertence, ou caminharei atento ao meu Kairos? Não é a duração da vida o que mais importa, mas sim se foi vivida com entusiasmo, consciência e responsabilidade. Então hoje, nesta segunda-feira, eu deixo para você 3 perguntas.
Que escolhas você faz da sua vida? O que a vida quer de você? E que obra você vai deixar para o mundo? Então pensar um pouco nisso, não se permitir se tornar escravo do seu tempo, mas viver a realidade como quem tem esperança e sonha com a possibilidade de construir um mundo melhor. Vamos tirar um tempo. Tirar um tempo para refletir, tá bom? Padre, muito obrigado pela sua participação Tá, na manhã dessa segunda-feira. Só antes, a nossa ouvinte, a Dina Antonelli, ela mandou aqui: bom dia, padre, tudo bem com o senhor? Me abençoe hoje, por favor, é meu aniversário. Opa, parabéns, viu, Dina Antonelli? parabéns, Dina, que Deus te abençoe, muita saúde, muita paz e confiança, né? Tá passando mais um ano, mas não deixe perder a esperança e o sonho de viver uma vida sempre melhor, tá bom, Dina? Um abraço.